Paizinho querido, obrigado pelo privilégio dessa oportunidade de falar a Tua palavra. Ajuda-me, cativa meus lábios, os meus sentimentos, minhas emoções, para que eu possa testificar da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Amados irmãos, hoje Deus me inspirou a trazer um trecho interessante falando sobre o reino de Deus. E logo depois de Jesus ser batizado, Jesus começou a pregar para todo o mundo que o reino de Deus estava chegando. Pregou na Galileia, pregou na Judeia e seus discípulos foram com ele. E nesta noite eu queria refletir com você. 3 evangelistas descrevem a forma como Jesus compara o reino de Deus e a criança. Mateus capítulo 18, versos 1 a 4, está escrito assim: Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como estas crianças, esse é o maior no reino dos céus. Mateus aí descreve capítulo 19, versos 13 a 14, dizendo assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Não as impeçais. Deixai vir a mim as crianças, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Lucas também escreve. Então citamos Mateus, Marcos e agora Lucas, capítulo 18, versos 15 a 17. E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos, mas Jesus chamou-os e disse-lhes: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçais, porque o reino de Deus, se não vos tornardes como meninos, não entrará nele. O que é se converter? Se converter como uma criança. Se converter é mudar totalmente a conduta e a forma de pensar. Jesus diz que esse processo é cada um se fazendo como uma criança. Isto é, de forma inocente, entendendo sua posição de dependente como servo, reconhecendo a santidade de Deus e a sua incapacidade de se entregar a Ele, ou seja, dependente de Deus com humildade, sem máscaras. Máscaras falam de malícia e a sensibilidade para identificar o mal. Adão e Eva estavam nus, mas não havia maldade neles, portanto, não entendiam que estavam nus. Cuidado, amados, com malícia, a tendência para o mal, malignidade, e isso não se observa em crianças. Por isso, temos que nos fazer como crianças. Jesus deu exemplo de humildade. A criança é humilde
E Jesus deu exemplo de humildade para ensinar os discípulos e agora para nos ensinar. Veja João capítulo 5, verso 30. Jesus falou assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Leia ainda João 6, 36 a 40. Mas eu vos já disse que também vós me vistes e contudo não credes. Olha, tudo e todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por quê? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas, veja a humildade, a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. E Deus adverte. Deus adverte, crê. Deus adverte lá em Jeremias capítulo 4, verso 22. Leia Jeremias 4, 22. Ora, o meu povo, olha, Deus estava se expressando para nós, para o seu povo. O meu povo é tolo e não usa inteligência a seu favor. São imaturos, como crianças que ainda nada compreendem. Todavia são espertos e hábeis para planejar e praticar tudo quanto é mal. Contudo, são ignorantes e insensatos quanto a escolher fazer o bem. Veja lá, há uma diferença entre ser criança e ser menino. Uma grande diferença entre ser criança e ser menino. E por isso temos que ter muito cuidado, pois existem crentes já adultos que não querem aprender a palavra de Deus e não sabem se portar como adultos. Agora, não confunda ser criança, eu vou repetir, não confunda ser criança, porque ser criança não é ser menino, no entendimento. E Paulo alerta. Veja 1 Coríntios 13, versos 11 e 12. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Ser criança é não ter malícia, e ser menino, a quem Paulo se refere, são aqueles que estão na igreja, ouvem a palavra, mas não entendem nada. O que for ensinado está muito bom, e isso não é bom. Isso é ser menino, e ser menino, veja o que Paulo disse: quando eu era menino, pensava como menino. Amém? Leia ainda 1 Coríntios 14 e 20. Paulo ainda fala: irmãos, não sejais meninos do entendimento. É para ser da malícia, não do entendimento. Mas sede meninos na malícia e adultos do entendimento. Veja ainda Efésios 4 e 14. Que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas teológicas,
nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Precisamos ter conhecimento, ter entendimento da palavra, não ser menino no entendimento, porém sejamos crianças e meninos na malícia. Não confundir malícia com entendimento. Temos que entender a palavra de Deus. Temos que ter conhecimento. E Deus diz através de Osés: o meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento. Cuidado com essas ondas teológicas de homens. Ondas teológicas de homens. Hoje é notório ondas teológicas, vãs filosofias, ideologias próprias. Comigo é assim, aqui é assim, quem quiser ficar aqui é assim. Salomão orou ao Senhor. Salomão orou ao Senhor. Leia 2 Crônicas 6, 28 a 31. Salomão fala assim ao Senhor: quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, estamos vivendo, toda oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu, Senhor, conheces os corações dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Salomão havia edificado o templo e orou ao Senhor. Aí Deus responde em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sejamos conscientes. Conheçamos a palavra. Sejamos humildes e nos convertamos. Esquece as vãs filosofias. Esquece as teologias de homens. Teologia de homens, teologia é o estudo de Deus. Agora, os homens implantaram, cada um com a sua doutrina teológica, em suas denominações. Cuidado, amados. Cuidado. Tiago aconselha, capítulo 4, versos 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante Ele, e Ele vos exaltará. Voltando à leitura anterior de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter, então se humilhar, orar, buscar e se converter. Você que hoje pensa maliciosamente, cuidado que ensinam as vãs filosofias. Paulo ainda diverte aos Colossenses capítulo 2, 6 a 8. Diz assim: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé,
assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Observemos a sua palavra. Sejamos meninos na malícia, mas sejamos adultos no entendimento e conhecimento da palavra de Deus. O profeta ainda diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor é uma constante, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, em oração, em leitura da sua palavra. Conheçamos o Senhor e certamente Ele abrirá os seus braços para nos receber naquele grande dia do arrebatamento da igreja. Deus te abençoe. Fica com Deus. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos para que não sejamos como meninos volúveis, mas sejamos adultos no entendimento, no conhecimento da tua palavra. Abre nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus. É assim que nós te oramos. Cure sua cabeça. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. E todos podem dizer amém. Tenha uma boa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde.